processos psicoterápicos individuais são importantes, mas nessa perspectiva da empresa, eles não são efetivos. Eu vou precisar ir lá na organização do trabalho, ir lá na causa. Eu posso continuar com os processos individualizados, psicoterápicos, mas eu tenho que ir na causa. Teve uma pesquisa recente que apontou que a questão do burnout, né? Vamos falar um pouquinho do burnout, que agora em janeiro ele foi enquadrado no CID-11 como doença ocupacional. Ele já estava no CID-11, mas ele não era doença ocupacional. E agora ele se tornou uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. E teve uma pesquisa recente que apontou que a maioria das pessoas que responderam qual era a principal causa do burnout, do adoecimento mental, do esgotamento mental e físico, eram as lideranças. Então, você vê que, assim, é importante cuidar desse trabalhador que está com diagnóstico de burnout, claro que é importante, extremamente importante. Só que se eu penso no contexto organizacional, nessa visão da psicologia do trabalho, eu tenho que cuidar também dessas lideranças, eu tenho que orientá-las, eu tenho que desenvolvê-las, eu tenho que fazer um trabalho com essas lideranças também. E é interessante, semana passada, eu estudando e pesquisando alguns temas, né, entre ele o burnout, o que eu verifiquei? Que nos últimos 3 anos aumentou em 45% a concessão de auxílio-doença, tendo como causa o burnout. E veja, para o INSS conceder um auxílio-doença de uma doença que é, vamos dizer, subjetiva, né? É porque realmente todos os indícios apontavam para isso. Então, é muito sério. Imagina, nos últimos 3 anos, crescer em 45%. É muita coisa, minha colega. A gente tem que fazer alguma coisa. Não dá para a gente deixar isso passar despercebido, né? E a questão do burnout, cada vez mais, é uma pauta nas organizações. E muitas organizações, muitas empresas não sabem o que fazer, como fazer. E quem vai orientar? Outro profissional com outro tipo de formação? O psiquiatra é mais difícil estar dentro da empresa, né? Somos nós. Nós podemos trabalhar assim numa equipe multidisciplinar, junto com o médico do trabalho, com o técnico de segurança, com o engenheiro de segurança, com outros profissionais, né, numa equipe pensando a saúde do trabalhador, mas nós temos uma formação que nos dá condições e autoridade para a gente poder abordar esse tema dentro das organizações. Então, olha, não é trabalhar com RH, né? Você que está aí pensando em trabalhar com consultoria, porque de repente a tua remuneração em clínica não está tão alta, ou você está com outro tipo de atividade, você está querendo ter uma atividade em paralelo, né? Ou está querendo expandir as tuas possibilidades de trabalho. Veja, consultoria é algo que nós vamos focar no trabalhador. Eu sei que tem muito preconceito em relação à consultoria, em relação à psicologia organizacional e do trabalho. E preconceitos que vêm, às vezes, da própria psicóloga, de psicólogas. Eu já ouvi isso, gente. Eu tenho 35 anos de carreira. Agora, o mês que vem, vai fazer 35 anos que eu me formei. Eu me formei no sábado, na segunda eu já estava com registro em carteira de psicóloga do trabalho. Então, faz 35 anos que eu trabalho na área organizacional. E eu já ouvi colegas dizendo do preconceito que tem em relação à psicologia organizacional e do trabalho, que vai trabalhar para o capital e não trabalha para o trabalhador, enfim. Tudo bem, não tem problema nenhum pensar nisso. Só que, assim, hoje, cada vez mais, a minha postura é, eu não vou ficar ligando para o que o outro diz. Eu vou dar conta do que eu faço e como eu faço. Eu tenho que dar conta das minhas coisas, eu tenho que estar alinhada com os meus
valores, dos meus princípios éticos. Então, quando eu entro numa organização para fazer consultoria, para dar consultoria, a minha prioridade é o trabalhador. Como consequência, a empresa vai se beneficiar. Porque se eu priorizar máquina, processo ou resultado da empresa, eu perdi de vista, né, a quem eu realmente tenho que focar, que é o trabalhador. E aí, quando nós trabalhamos com consultoria organizacional, né, ou com psicologia organizacional, psicologia do trabalho, nós sempre estaremos olhando essa subjetividade, estaremos olhando aqueles aspectos que não são tangíveis, mas que estão influenciando o clima organizacional, que estão influenciando as relações, que estão influenciando a saúde desse trabalhador, que estão influenciando o trabalho em equipe. Esse vai ser o nosso olhar, né? E aí eu vejo que uma atividade